Eu quero só aqui gravar uma reflexão para vocês hoje, de uma forma bem rápida. Tentei pelo YouTube, não estou conseguindo fazer essa gravação, mas eu quero compartilhar com vocês aqui o texto de Abacuque, capítulo 3, do verso 16 ao verso 19. Eu tenho refletido nesse texto e tenho refletido no livro de Abacuque. Então eu quero compartilhar com vocês esse texto aqui e abençoar a vida de vocês. Eu vou depois retransmitir isso para o YouTube e para outros mais. Primeiro eu quero mostrar para vocês o seguinte: quando Abacuque recebe a notícia no verso 16, ele mostra que quando aquela notícia chegou a ele no verso 16, ele diz que aquilo causou impacto no coração dele, de forma tal que ele ficou tão impactado que ele sentiu tanto medo que o texto diz que os seus joelhos vacilaram. Sabe quando você recebe a notícia, aquela notícia tão dura, tão pesada, que você perde as forças e você acaba de uma certa forma sentando? O impacto foi exatamente isso. Mas aqui Abacuque, ele expressa aqui um testemunho maravilhoso, uma convicção maravilhosa, e é exatamente essas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Sabe por quê? Nós estamos vivendo num momento em que as tomadas de decisões que foram feitas, agora percebeu-se que isso pode gerar um impacto social lá na frente. E aí então começa aquela decisão, ou fica dentro de casa, ou então o povo deve começar a voltar às atividades normais. E aí nós então estamos num momento de conflito. Se eu fico dentro de casa, eu posso ter conflito, problemas sociais lá na frente, que também vai ter sofrimento e morte. Mas se nós sairmos, nós podemos ter mais o aumento do contágio e também um problema maior na área de saúde e quem sabe também mais sofrimento e morte. Então nós encontramos dentro desse impasse. E aí, queridos, eu vou fazer em outro momento, outro vídeo relacionado a essa questão da sabedoria, mas aqui eu quero mostrar o seguinte: Abacuque, diante desse cenário que ele recebe a notícia impactante, como ele responde a isso? E aí é exatamente isso que eu quero levar essa palavra, essa postura de Abacuque para você viver bem, porque isso está me ajudando. E isso está enchendo meu coração de forma a tranquilizar a minha vida para lidar com o que está passando. Então, Abacuque no verso 16, ouve a notícia, diz que seus joelhos vacilaram. Mas no verso 17 ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, né, nos currais não haja gado e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a provisão de Jerusalém era essa. Essa era a provisão da cidade de Jerusalém. Basicamente a cidade precisava disso. E ele diz o seguinte, não apenas a cidade, mas o próprio Abacuque. O que ele está dizendo é o seguinte: ainda que eu perca a minha provisão, ainda que eu perca a minha provisão, ainda que eu perca todos os recursos que eu tenha para a minha provisão. Olha a confissão de fé no verso de número 18, ele diz assim: todavia, eu me alegro no Senhor. A primeira verdade que a gente aprende é que Abacuque diz que ele se alegra no Senhor, mas essa não é uma alegria que dependa da provisão. Isso é o diferencial. É uma alegria ultra circunstancial, é uma alegria que depende exclusivamente, quando ele diz na sequência da própria frase, eu me alegro no Senhor. Ou seja, aqui ele nos ensina que a nossa alegria deve ser no provedor e não na provisão. E isso é que a gente precisa aprender hoje nos nossos dias, em que seja com cenário X ou com cenário Y, a nossa alegria depende do provedor, porque a minha confiança é colocada no provedor. Por isso que a gente aprende que a minha alegria ela é além das circunstâncias, porque eu confio no provedor. A minha alegria depende não da provisão, mas do provedor. Então é a primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto, é essa. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto aqui é o que ele diz na sequência. Ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Jesus, ele diz, no final do Sermão do Monte, ele diz: prudente é o homem que ouve essas minhas palavras e a pratica, porque será considerado alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Aqui ele está dizendo o seguinte, ele convida a mim e a você a colocar em Deus não apenas a minha confiança, mas também a minha segurança. É a certeza de segurança, de estabilidade, de firmeza. Olha o que ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. E contrariamente ao que ele, no verso 16 diz, quando ele diz assim, que quando ele ouviu a notícia do que aconteceria em Jerusalém,
que os seus joelhos vacilaram, aqui ele esboça justamente uma convicção que quando Deus é a nossa fortaleza, olha o que Deus faz. Faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Olha que essas duas coisas estão relacionadas às questões das pernas. Se quando ele ouve a notícia as pernas vacilaram, agora veja o que Deus faz nele. Deus faz nele estabilidade. Deus faz nele segurança. Deus faz nele firmeza. Por isso, amado, hoje nós precisamos crer no provedor, confiar no provedor, colocar toda a nossa confiança, porque a nossa alegria depende do provedor. E nós precisamos compreender que Deus é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa firmeza, Ele é a nossa estabilidade. É isso que a gente precisa. Nesses dias de insegurança, de incertezas, Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa segurança, Deus é a nossa estabilidade, Deus é a nossa firmeza. Sabe por quê? E ele diz que se Deus me faz os meus pés como da corça. Corça é um animal ágil, ligeiro, firme na sua corrida. É exatamente, ele faz a gente dessa forma. Ele faz os nossos pés não mais vacilantes, mas pés seguros, firmes, porque ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza. E ele me faz andar altaneiramente. Essa ideia de andar altaneiramente, de viver, é de você andar acima, enxergando, tendo a capacidade de ter uma visão, uma compreensão que vá além. Por isso, queridos, em dia de incerteza, de insegurança, em que a gente olha, e o nosso cenário é um cenário, uma perspectiva meio difícil, meio complicada, mas olhe para cima e veja que o trono está ocupado. A história tem um dono. E ele continua sustentando, preservando sua criação. Ele continua presente na sua criação. E ele continua governando a sua criação. Tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus traga no seu coração essa verdade para que acalme sua vida nesse contexto de incerteza, insegurança e medo. Ele nos traz uma alegria, porque a nossa confiança é no provedor, não na provisão. Porque ele é a nossa fortaleza, estabilidade, segurança. Que Deus abençoe. Um bom dia.